Oi, pessoal. Vamos dar continuidade às nossas aulas. Pessoal, tem muita gente que não está entregando os exercícios. Vou providenciá-los porque eles são avaliativos, ok? Antes da gente começar, nessa aula, eu vou fazer uns exercícios com vocês. E antes disso, antes de iniciar, eu vou passar um vídeo para a gente estar interagindo um pouco também, tá? Olá, tudo bem? O centro cirúrgico é um conjunto de áreas e instalações que permitem efetuar a cirurgia nas melhores condições de segurança para o paciente e de conforto para a equipe de saúde. No contexto hospitalar, é o setor mais importante pela decisiva ação curativa da cirurgia, exigindo, assim, detalhes minuciosos em sua construção para assegurar a execução de técnicas assépticas, instalação de equipamentos específicos que facilitem o ato cirúrgico. Os profissionais que atuam nos centros cirúrgicos são as equipes médicas, cirúrgica e anestesiologia, de enfermagem, administrativa e de higiene, que tem como objetivo assistir adequadamente às necessidades do paciente. É de extrema importância que seus componentes atuem de forma harmônica e integrada para a segurança do paciente e a eficiência do ato cirúrgico. É importante ainda que as boas relações humanas e o profissionalismo sempre prevaleçam sobre as tensões inevitáveis desse tipo de trabalho. Em uma equipe, todos os seus membros têm suas responsabilidades e funções definidas, assim como devem ser habilitados para as atividades que desempenham. As funções do enfermeiro coordenador, do enfermeiro assistencial, dos técnicos de enfermagem, dos auxiliares de enfermagem e auxiliares e dos auxiliares administrativos devem estar devidamente descritas. As equipes que atuam nos centros cirúrgicos são a equipe de anestesia, a equipe cirúrgica e a equipe de enfermagem. Em específico, o instrumentador cirúrgico faz parte da equipe de enfermagem em algumas instituições. Nesta situação, deve prever os materiais necessários à cirurgia, separá-los após o uso, lavá-los e refazer a caixa de instrumentais, zelando pela conservação de tais materiais. A limpeza é fundamental em qualquer ambiente, sendo sua função primordial controlar a proliferação de micro-organismos. A implementação de práticas de limpeza assegura o cumprimento de técnicas de barreira e controle de infecções hospitalares. A proteção individual dos profissionais deve ser garantida pelo uso de proteção individual, EPI, como, por exemplo, luvas, máscaras ou protetor facial, sapatos fechados ou botas de uniforme privativo. Além disso, a lavagem das mãos é obrigatória antes e após o uso de EPIs. A descontaminação do local, onde houve extravasamento de matéria orgânica, precisa ser realizada antes de iniciar a limpeza. A água, o desinfetante ou outro recurso que são essenciais neste processo, após o uso, devem ser desprezados para evitar o reaproveitamento em outro ambiente. Associados a esses recursos e técnicas, a aquisição de insumos, carro de limpeza equipado, facilita e organiza o trabalho, proporcionando maior rentabilidade e conforto ao funcionário. Nas situações de precauções de contato ou respiratório, os cuidados começam antes do início da cirurgia. Aconselha-se que a sala tenha o mínimo de material, para evitar o aumento de área onde os micro-organismos possam depositar-se durante o ato cirúrgico. O transporte do paciente da unidade de internação para o centro cirúrgico deve ser feito em maca, provida de colchonete confortável, grades laterais e rodas em perfeitas condições. Em alguns locais fica sob a responsabilidade da unidade de internação, em outros, da unidade de centro cirúrgico. A recepção é uma das atribuições da enfermagem, por este ser o profissional capacitado para avaliar o estado físico e emocional e dar-lhe o devido atendimento. Destacam-se os devidos cuidados. Receber cordialmente na área de recepção, identificando e verificando se o prontuário está completo. Verificar as anotações referentes ao período pré-operatório, tais como medicação pré-anestésica, sinais vitais, retirada de próteses, esmalte e adornos, problemas alérgicos.
Condições físicas e emocionais do paciente. Atualmente, a tricotomia do local onde será realizada a incisão cirúrgica está sendo feita na sala de preparo do centro cirúrgico, minutos antes da indução anestésica, como medida preventiva de infecção. Transportar o paciente diretamente para a sala de cirurgia. A permanência deste no corredor pode aumentar o medo e insegurança do cliente. Espero que tenha gostado do vídeo. Se possuir mais sugestões. Pessoal, é muito interessante porque eu não sei se eu falei com vocês, mas eu sempre falo que o psicológico que manda em tudo. Vocês viram eles falando sobre o transporte, em sentir sozinho, isso é muito importante, tá, pessoal? Em tudo. Se vocês forem fazer medicação, vocês têm que mostrarem, firmes. Hoje em dia, o psicológico manda muito, tá? Vamos, então, começar nossa aula. Vamos lá. Pessoal, vamos fazer, então, o que eu falei com vocês, que eu vou fazer junto uns exercícios, né? Defina centro cirúrgico, eu passei isso para vocês. Então, o que é um centro cirúrgico? Ele falou nessa apresentação. É uma unidade onde é uma área especializada e complexa, composta por um conjunto de áreas ou instalações diversificadas e peculiares, destinada à realização de intervenções anestésio-cirúrgicas, atendendo aos pacientes de forma planejada e coordenada por equipe de enfermagem especializada. Beleza? Outra pergunta. Quais são os materiais que deve ter na sala de cirurgia? São os kits de anestesia, todos os tipos de anestesias deve ter, que é a RAC, a peridural geral, bloqueio local. Tem um material para intubação, laringoscopia, com lâminas, fio guia, tubos endotraqueais, pinça de Maguio, seringas, cadarço, gel, cânula de Guedel e etc. Extensões de látex, máscara, recipientes para material pérfuro cortante, pomada anestésica, medicamentos anestésicos e de emergência, soluções endovenosas do tipo glicosada e fisiológica, que é o soro fisiológico, bicarbonato endovenoso do tipo bicarbonato de sódio, solução de álcool, ou outros, o degermante, que é para fazer limpeza, álcool 70, o beijoim, o esparadrapo, a atadura, adesivo hipoalergênico, tesoura, algodão. Gente, esse esparadrapo estão usando muito pouco, porque ele causa muita alergia, né? Então, eles estão usando mais insufilme. Cuba-rim, luvas, aventais ou capotes, compressa, impermeável para forrar a mesa do instrumentador, sondas e drenos, gazinhas, caixas específicas e instrumental. Quais são os equipamentos e materiais da sala de recuperação pós-anestésica? É a área, quais são os equipamentos e materiais? Primeiro, vamos falar o que é ela, né? É uma área destinada a receber o paciente mediante após o quê? A término da cirurgia. E ele está o quê? Sob efeito de anestésico ainda, onde o operado permanece por um período de 1 a 6 horas para prevenção ou tratamento de possíveis complicações, esperando ele voltar para a gente ver como que ele vai voltar, como que ele vai reagir, né? Deve ser localizada próxima à sala cirúrgica e ao posto de enfermagem. Aqui a gente tem os equipamentos, então, que é a resposta da pergunta, né? Equipamentos e materiais. Cama com grades laterais, porque ele pode, né, voltar da cirurgia muito assustado. Suporte de soro, monitor cardíaco, esfigmomanômetro, estetoscópio, termômetro, oxímetro, foco de luz,
rede de gases, ventiladores mecânicos, carrinho com material e medicamentos de emergência, desfibrilador cardíaco, material de intubação orotraqueal. Caracterize o centro cirúrgico. Quando fala caracteriza, é para falar o que é, né? O centro cirúrgico ele deve ser localizado em área independente de trânsito de pessoas, nós já falamos sobre isso, que ele não pode ter entrada e saída de pessoas, só os funcionários de lá, né, daquele departamento, e ele tem que ter um acesso bom, né, da internação, do pronto-socorro, da unidade de terapia, intervenção imediata. Caracteriza a sala de cirurgia. Como que ela deve ser? Piso e parede, laváveis, né? Cor neutra, os cantos arredondados para não ver acúmulo de resíduo, com piso antiderrapante. As tomadas, com muitos, né? Com muitas tomadas distintas, com uma tomada especial para raio-x. As portas, pelo menos 2 por sala, deve conter visores ser bem largas, para passar, né, a maca, o suficiente para a passagem de macas, camas e equipamentos cirúrgicos. As janelas devem ser altas, teladas de telas e fechadas quando houver sistema de ar-condicionado. Iluminação com foco central, fixo e móvel auxiliar. Equipamentos físicos, oxigênio, ar comprimido, vácuo, óxido nitroso. O foco central, tomadas, armários, as prateleiras, o ar-condicionado, relógio, né? Para calcular o tempo, anotar a hora de cada dos dados vitais. Próximo. Cite as áreas do bloco operatório. As áreas do bloco operatório, quais são? Não restrita, desculpa. Não restrita, semi-restrita e restrita. Descreva a responsabilidade do técnico, se refere à limpeza, né, da sala. Gente, é muito grande, mas as atribuições, principalmente, é manter a ordem e a limpeza, zelar pelas condições ambientais de segurança de quem? Nossa, e também do cliente, zelar pelo correto manuseio dos equipamentos, estar ciente de cirurgias marcadas, verificar a limpeza das paredes, verificar o funcionamento dos gases, se o oxigênio está funcionando e dos materiais, né? Manter a temperatura da sala adequada, certificar se correto posicionamento dos catéteres, sondas, drenos. Quais são os profissionais que compõem a equipe cirúrgica? Equipe do centro cirúrgica, ela é composta por quem? Por diversos profissionais, foi falado naquele vídeo também. Anestesista, cirurgião, instrumentador cirúrgico, o enfermeiro, técnico, auxiliar de enfermagem, podendo ou não integrar a equipe de auxiliar administrativo. Assistência, nós vamos agora dar início, então, à nossa nova matéria, que é assistência de enfermagem ao paciente cirúrgico, tá? Nós vamos falar do perioperatório, nós vamos dar início falando sobre ele. O que é isso? Ele compreende em 3 fases da experiência cirúrgica: pré-operatório, trans e a intraoperatória e a pós-operatória. Qual que é a finalidade? A finalidade é preparar o paciente, avaliar e detectar fatores que afetam o risco de um procedimento cirúrgico, que inclui as condições psicossociais e físicas. Intervenções que atendam às necessidades e facilitam a recuperação também fazem parte desse preparo. Cuidados pré-operatórios mediatos. Tem início com a decisão pela cirurgia.
E os cuidados pré-operatórios imediatos compreendem as 24 horas que antecedem a cirurgia e terminem com a transferência do paciente para o centro cirúrgico. Esses são os cuidados pré-operatórios. Fatores que interferem na cirurgia. O estado nutricional interfere muito. A obesidade, ou a perda de peso, ou a subnutrição. A desnutrição vai afetar também. A deficiência de nutrientes, as anormalidades metabólicas afetam a evolução cirúrgica do paciente e, por isso, devem ser avaliadas. Uso de drogas ou álcool. As pessoas aqui enquadradas são susceptíveis à lesão, à depressão do sistema nervoso, ao aumento do consumo de oxigênio, a delírio, que é a síndrome de abstinência do álcool, e frequentemente a desnutrição, porque quem já faz uso de álcool, né, quem é alcoolista, já tem uma desnutrição, porque ele não come, ele vai beber. Para ele, só beber cessa, não precisa de comer. Então, ou a gente tem que estar com, né, os fatores que interferem na cirurgia, tanto a obesidade quanto a desnutrição, não é bom. Não, existe meio termo, né? Você tem que estar bem. Fatores que interferem na cirurgia. O estado respiratório, geralmente a cirurgia é até adiada. Quando o sistema respiratório da pessoa, ela está com uma infecção, uma rinite, eles até adiam. Paciente com asma e doença obstrutiva, eles são avaliados criteriosamente. Estado cardiovascular, há necessidade de adiamento da cirurgia em casos de hipertensão de hipertensão descontrolada. A pessoa, para fazer uma cirurgia, ela tem que estar com a pressão boa. Se ela não tiver com a pressão controlada, tiver com uma hipertensão descontrolada, eles não fazem cirurgia. Por quê? Porque como que eles vão manter um controle na cirurgia se ela já vai chegar toda descontrolada? Não tem como. Fatores que interferem na cirurgia. Função hepática. A doença hepática aguda está associada à altíssima mortalidade cirúrgica. Portanto, a melhoria pré-operatória é a meta. Então, tem que estabilizar primeiro a função hepática, de acordo com a... Tem que melhorar para depois fazer cirurgia. Função renal. Considerar a contraindicação cirúrgica em casos de nefrite aguda, insuficiência renal aguda, com ligúria ou anúria e outros problemas renais agudos. Desculpa pelo barulho, mas tem carro passando na rua, tá? Então, gente, tanto a função hepática quanto a função renal é essencial você ter um controle dela. A função hepática, ela, quando você tem uma doença, ela tem uma alta mortalidade durante a cirurgia. E a função renal também é contraindicada. Se você está com problema renal, a absorção até mesmo de medicamento, porque onde que os medicamentos são filtrados? Rim. Então, como que você vai fazer administração de medicação numa pessoa que tem problema de rim? Então, o paciente tem que corrigir, né? Tem que ter uma melhora para poder fazer cirurgia. Fatores que interferem na cirurgia. Função endócrina. O paciente com diabetes mellitus apresenta risco para hipoglicemia, hiperglicemia, acidose e glicosúria. Então, o paciente que tem diabetes, ele tem uma descompensação muito grande, tanto para alta quanto para baixa. Ele descompensa muito fácil, porque ele já toma, principalmente quem toma insulina. Ele já faz um uso de insulina e
Às vezes, ele vai ficar em jejum para fazer cirurgia, né? Isso pode causar a hipoglicemia. Deve-se investigar o uso de corticosteroides no ano anterior, visto o risco de insuficiência suprarrenal. Há também risco de tireoitoxicose e insuficiência respiratória em pacientes com distúrbios tireoídeos. Pacientes com problemas da tireoide, né, é bem complicado também. Se ele estiver descompensado, então é melhor você fazer o controle para a risco de tireoidocicose. Muito bonita essa palavra, né? Eu falo que na nossa área da saúde tem umas palavras muito bonitas. Fatores que vão interferir também na cirurgia. Função imune, a imunidade, né? No pré-operatório é importante a identificação de possíveis alergias a medicamentos e transfusão sanguínea, se já teve. Por isso que eles enchem e te perguntam quando você vai fazer uma cirurgia. Agentes de contraste, látex e produtos alimentares. Vou fazer até um comentário com vocês. Eu perdi minha mãe. E quando ela estava internada, ela colocou na cabeça que ela tinha alergia a contraste. E quando os médicos chegavam, que ela estava no CTI, que eles perguntavam para ela se ela tinha alergia de alguma coisa, ela falava que tinha alergia a iodo. E não sei de onde que ela tirou isso. E ela falava do iodo. Mas a gente não chegou a duvidar desses agentes de contraste que ela tinha alergia. Falei, é preferível não fazer com contraste, que ela precisava de fazer uma tomografia de contraste. Não fez, porque a gente não tinha certeza, não sabia se era confusão mental dela ou se ela tinha mesmo. Mas isso é um fator que interfere muito na cirurgia. Tem que ficar atento. A imunodepressão é bastante comum na terapia com corticosteroide, transplante renal, radioterapia, quimioterapia, leucemia e AIDS, o que aumenta a susceptibilidade e também a infecção. A imunidade da pessoa vai estar baixa, né, gente? Então, tanto é que a paciente que tem AIDS, ele morre com AIDS, ele não morre de AIDS. Que a AIDS não leva à morte. O que leva à morte é a imunidade baixa, que a AIDS leva, e ele adquire as outras doenças da imunidade, imunossupressor. Fatores que interferem na cirurgia. Uso de medicamentos prévio, existe a possibilidade de interações medicamentosas, sendo, portanto, necessária a obtenção de história medicamentosa do paciente. Isso interfere muito, muito mesmo. E tanto é que, às vezes, certos médicos, quando vai fazer cirurgia, até trocam meses antes, quando ela é programada, trocam. As interações com os agentes anestésicos podem provocar problemas graves, como a hipotensão arterial e o colapso circulatório. Fatores psicossociais. O sofrimento psicológico influencia diretamente o funcionamento orgânico. Portanto, é importante identificar qualquer ansiedade que o paciente esteja apresentando. Crenças espirituais e culturais, deve haver esforço para que o paciente obtenha todo o apoio espiritual que solicita, sendo respeitado em suas crenças a fim de construir, assim, um relacionamento de confiança. É o que eu falei com vocês no início. Essa confiança precisa muito do paciente ao profissional da saúde. A gente transmitir seguranças para eles, transmitir firmeza, isso é muito importante, faz muita diferença. Intervenções gerais da enfermagem.
O que a gente deve fazer? Verificar na lista quais os pacientes vão ser submetidos à cirurgia daquele dia ou procedimentos cirúrgicos, o tipo de anestesia, horário e preparos da rotina para ficar organizado. Explicar ao paciente e à família sobre a cirurgia, diminuindo a sensação de medo da anestesia, da cirurgia, que todo mundo que vai fazer cirurgia pensa que vai morrer na cirurgia, bem como orientar sobre os procedimentos, sobre a sala de recuperação pós-anestésica. Esclarecer possíveis dúvidas do paciente, que sempre eles têm dúvidas. Proporcionar ambiente calmo e seguro, instruir sobre exercícios respiratórios, tosse e respiração profundas, movimentos ativos e passivos no leito, mudança de decúbito, se ele pode, quais posição que ele pode ficar, as posições que ele pode ficar, a deambulação precoce, principalmente para aqueles pacientes que têm problema de coagulação sanguínea, aqueles pacientes que têm tendências a ter trombose, a deambulação precoce, evitar complicações pós-operatórias, é essencial, Só que tem certas cirurgias, certos pacientes que essa deambulação precoce não vai ser boa também. Então, por isso que tudo tem que passar pelo médico para ele prescrever e assim a gente fazer. Coletar exames conforme rotina, manter jejum de 6 a 12 horas antes da cirurgia, para evitar vômitos e prevenir a aspiração de resíduos alimentares por ocasião da anestesia. Tomar líquidos até 4 horas antes da cirurgia, orientar quanto ao banho de aspersão, cortar e retirar esmalte das unhas, porque não pode, por exemplo, se for vermelha, a gente não consegue ver a cianose perfeitamente, né? Realizar enema quando prescrito, realizar esvaziamento vesical espontâneo através do cateterismo vesical, remover joias, prótese dentária, isso é muito importante, viu? Lentes de contato, entre outros pertences pessoais. Identificar e guardar em local próprio, conforme rotina. Colocar somente a camisola limpa e gorro, fornecidos pelo hospital. Auxiliar o paciente a passar para a maca. Verificar sinais vitais. Transportar o paciente para o centro cirúrgico, juntamente com prontuários e exames. Isso tem que ter muita atenção, porque muitos pacientes chegam no centro cirúrgico sem a pasta dele. Isso não pode, porque pode ter mistura, isso pode dar confusão, não é bom. A gente falou então, foi do pré-operatório. Nós falamos do pré-operatório, a sua finalidade do pré-operatório, né? Falamos sobre ele. E nós vamos, na próxima aula, nós vamos falar sobre o intraoperatório. Porque senão fica muito extenso, muito maçante, e acaba a gente não guardando nada, porque esse método já é, né, muito difícil, tanto para vocês quanto para a gente. Então, nós vamos agora passar para o exercício. Exercício de centro cirúrgico. A ser entregue até o dia 4/12, na secretaria, manuscrito.
Por favor, deixar na secretaria para entregar, tá? Quais são os fatores que interferem na cirurgia? Cite as intervenções de enfermagem no pré-operatório. Isso. Três. Tá escrito errado no meu rascunho aqui, gente, por isso que eu vou colar aqui. Qual a finalidade? Quais fatores interferem na cirurgia? Aqui, ó, gente, essa é a resposta. Os fatores, tá? As intervenções. Qual a finalidade do pré-operatório? Preparar o paciente para avaliar e detectar fatores, ok? Então, a próxima pergunta. Ai, Jesus, como que volta aqui? Aqui, ó. Qual a finalidade do operatório? Pessoal, essas são as perguntas para vocês fazerem. Nós fizemos uma correção no início e coloquei as principais perguntas para a gente sempre estar vendo. Saibam que essas perguntas que eu sempre coloco, que eu volto nelas, sempre eu estou atualizando e de concurso, tá? Por isso que eu sempre bato na mesma tecla, ok? Então, por favor, entregue até dia 4/12, manuscrito na secretaria. Se tiverem alguma pergunta, pode deixar logo abaixo que eu respondo, ok? Eu agradeço, um grande abraço, até a próxima.